Caros amigos, companheiros de ideal espírita, boa noite. Que as bênçãos de Jesus continuem a envolver os nossos corações em muita paz e harmonia. Durante o largo período da história da humanidade, desde que o homem surgiu na Terra, a mediunidade esteve presente. Diversos paleontólogos, por meio de escavações e pesquisas, descobriram que no período paleolítico, do homem primitivo das cavernas, aqueles seres se reuniam dentro da caverna em uma roda, acendiam uma fogueira, e todas as vezes que um daqueles entes queridos falecia, no lugar onde aquela pessoa se assentava, eles colocavam uma pedra, um objeto pertencente àquela pessoa, como uma forma de evocar a sua presença entre eles. Também descobriu-se que os primitivos colocavam na entrada da caverna um crânio humano, porque eles pensavam que isso afastaria os maus espíritos, para que eles não tivessem contato com eles dentro da caverna. Bem mais tarde, 2000 anos antes de Jesus, entre os Vedas, tem-se notícia do intercâmbio entre os chamados vivos e os mortos. No entanto, naquela época, acreditava-se que as pessoas que tinham esse dom de falar com os mortos eram seres privilegiados, eram temidos por muitos. Bem mais tarde, à medida que a humanidade foi evoluindo os seus conceitos, no Grande Egito, os sacerdotes eram os consultores dos faraós. Falavam com os mortos e traziam as orientações para a tomada de decisões. Na Grécia Antiga, conta-se que os discípulos de Sócrates, o grande filósofo, via muitos espíritos ao entorno dele, intuindo para que ele pudesse trazer as suas mensagens. No grande templo de Delfos, os oráculos se comunicavam por meio das pitonisas, para poder orientar os atenienses e também gregos de diversas partes, que vinham buscar os direcionamentos para a sua existência. Ainda hoje, na China multimilenária, os familiares cultuam os seus ancestrais, os chamados espíritos dos avoengos. Dentro de casa, fazem um altar para relembrar os ancestrais e de alguma forma trazê-los à casa, para que possam também direcioná-los e orientá-los durante a sua vida. Os fenômenos mediúnicos, eles sempre estiveram presentes, mas eles encontram a sua culminância em Jesus, porque Jesus, quando esteve na terra, estava ligado diretamente a Deus. Trouxe-nos a mensagem do seu Evangelho, o Espírito mais puro que esteve entre nós, e desde a sua chegada até a sua morte, nós vamos encontrar diversos fenômenos mediúnicos, a começar do anjo ou Espírito Gabriel, aparecendo a jovem Maria na cidade de Nazaré,
avisando-lhe da chegada do Messias por seu intermédio. No nascimento de Jesus em Belém de Judá, sobre a estribaria, uma luz intensa, uma estrela brilhou, na união de diversos espíritos angelicais que cantavam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. À medida que esse menino se tornou homem, iniciou a sua atividade missionária aos 30 anos de idade, nas bodas de Caná, quando transforma a água em vinho, em um fenômeno chamado transmutação da matéria, até as diversas curas realizadas por Jesus, a multiplicação dos pães e dos peixes, a chamada pesca milagrosa, ou ainda o diálogo de Jesus com os chamados endemoniados, onde ele percebia a presença dos espíritos e com a sua autoridade moral os afastava, trazendo o estado saudável para aquele que estava doente. Depois da sua crucificação, é por meio de um fenômeno mediúnico que Jesus retorna à terra, aparecendo primeira vez a Madalena, aparecendo aos apóstolos com portas e janelas fechadas, aos 2 discípulos na estrada de Emaús, ou aos 500 da Galileia, no dia de Pentecostes, quando ele ascende aos céus, trazendo aos seus seguidores, aos seus apóstolos, o sermão do Ide e pregai, levai a minha mensagem a todos os povos e onde se fizer necessário, dando-se ali um fenômeno mediúnico. Quando os apóstolos começam a falar em línguas que eles não conheciam, num fenômeno muito bem hoje explicado e estudado pela doutrina espírita, a xenoglossia, ou as línguas de fogo nas tradições protestantes. O fato é que Jesus marcou a nossa história, dividiu-a ao meio e nos legou tantos exemplos também em torno da mediunidade. E após a chegada do Mestre, nas grandes religiões, inclusive cristãs, os fenômenos mediúnicos não deixaram de existir. Porque no seio da Igreja Católica, nós vamos encontrar diversos santos, homens e mulheres, que tiveram as suas vidas pautadas no bem e que se comunicaram com os espíritos, trazendo-nos mensagens das mais diversas. Desde Antônio de Pádua, que pôde transportar-se em espírito da Espanha para Portugal, para salvar a vida de seu pai, que estava sendo julgado injustamente, até Vicente de Paulo, que pôde curar diversas úlceras, feridas vivas, impondo as suas mãos. Podemos nos recordar de Teresa d'Ávila de Jesus, que conversava diretamente com o Mestre, fundando dentro da igreja as Carmelitas Descalças, com a proposta da pobreza. Francisco de Assis, que teve no seu corpo as marcas das chagas de Jesus na cruz, ensinando-nos a sofrer e trazendo de volta a mensagem do Evangelho aos corações católicos. Dentro das doutrinas protestantes, a figura de Martinho Lutero, que através das suas visões tentou reformar a igreja, criando a reforma protestante, trazendo para o mundo mais uma religião cristã
o movimento do protestantismo, que tem crescido cada vez mais, especialmente em nosso país. No entanto, a mediunidade, ela só seria realmente compreendida na sua essência quando, por volta do mês de dezembro de 1847, nos Estados Unidos, em uma pequena vila chamada Hydesville, uma família protestante mudou-se para uma cabana feita de madeira. Acreditava-se que aquela casa possuía o demônio, porque diversos moradores anteriores que por ali passaram logo se mudaram, porque a casa fazia barulhos ensurdecedores que assustavam aos moradores. No entanto, a família que se mudara para lá, a família Fox, era protestante, e eles diziam que iriam expulsar o demônio. Era um casal que possuía 2 filhas, porque a terceira já estava casada. Margarete e sua irmã, elas eram jovens que acabaram por se encantar com o fenômeno, embora muitos tinham medo. A família orava, e quanto mais oravam, mais o barulho acrescia dentro de casa. Foi numa madrugada do dia 31 de março de 1848, portanto, meses depois que eles haviam se mudado, que a mãe acordou de madrugada com barulhos estranhos no quarto das meninas, que tinham 13 e 14 anos. Margarete e Kate estavam assentadas em cima da cama, brincando com aquela força, ou seja, com o demônio. E elas diziam: mamãe, veja, nós conversamos com o Senhor pé rachado. É como elas chamavam aquela força. E faziam perguntas, para que a força pudesse responder com uma batida sim e 2 batidas não. E a mãe ficou encantada, porque não podia supor que a força podia responder perguntas. E as meninas diziam: faça como eu faço. Batia uma palma, a força fazia um estrondo. Batiam 2 palmas, a força fazia 2 estrondos, e assim sucessivamente. Foi quando a mãe das meninas perguntou se amanhã nós chamarmos os nossos vizinhos, essa força continuará a responder perguntas? E um estrondo se fez, como a dizer que sim. No dia seguinte, como os vizinhos não gostam da vida alheia e não são curiosos, logo todos vieram para poder encontrar respostas. E as perguntas eram extraordinárias. Eu vou me casar? Eu vou ter filhos? Eu vou ser feliz? Eu vou arrumar emprego? Parece que são as perguntas que hoje nós também desejamos fazer aos espíritos. E aquela notícia se espalhou pelos Estados Unidos, através dos jornais. Quando chegou na cidade ou na vila de Hydesville, um inglês chamado Isaac Post, que foi para assistir o fenômeno, para ver o que estava acontecendo. E ele ficou entusiasmado ao perceber aquela força respondendo às perguntas e resolveu fazer um desafio. Vou fazer perguntas, mas quero respostas completas. Falarei as letras do alfabeto. E quando essa letra for compor a palavra, dê um barulho para que eu possa ir anotando. E foi assim que ele foi escrevendo palavras e frases. Podemos imaginar o quanto demorava para formar uma frase inteira.
Mas ele descobriu por este método que aquele espírito não era o demônio, não era o senhor pé rachado, era o espírito de Charles Rosman, um mascateiro que havia sido assassinado naquela casa por moradores anteriores para lhe roubar os pertences. E a partir daí, como um meteoro luminoso, este fenômeno foi espalhando pelo mundo inteiro. Apareceu na Bélgica, na Alemanha, na velha China, às várias partes do mundo e especialmente no ano de 1850, em Paris, na França. Paris era o berço do intelecto do mundo. Ali nasciam as ideias pela manhã, se desenvolviam à tarde e elas morriam à noite. E nos grandes salões, onde ocorriam os saraus, as mesas de 3 pés começaram a se levantar e a bailar no ar, sem que ninguém colocasse as mãos. Isso chamou a atenção da sociedade parisiense. Os jornais falavam a respeito do fenômeno e todos se voltaram para o que estava acontecendo. Também nestes salões, as perguntas costumeiras, corriqueiras que se faziam, as moçoilas, os jovens rapazes, todos com interesses pessoais. Durante 4 invernos consecutivos, este fenômeno aconteceu, quando um grande estudioso, cientista, chamado Fortier, que já estava estudando aquele fenômeno, convida um amigo muito querido para poder participar de uma daquelas reuniões. O professor Rivaio havia nascido na cidade de Lyon, casado com Amélie Gabrielle Boudet, havia se mudado para Paris. Era um homem muito conceituado dentro da sociedade, porque pedagogo, havia estudado com Pestalozzi, tinha diversos livros escritos. E ele já havia lido, naturalmente, nos jornais, a notícia das mesas girantes. E quando Fortier chamou o professor Rivaio para participar, ele sorriu e disse: "Tu pensas que eu vou acreditar que uma mesa destituída de cérebro, de inteligência, possa responder perguntas? Pois venha e veja com seus próprios olhos", disse o amigo Fortier. Mas o professor Rivaio não aceitou o convite. Continuou renitente. Ele só iria participar de uma daquelas reuniões na última terça-feira de maio do ano de 1855, quando na mansão da Madame Plénémason, um lugar de destaque foi colocado para ele na sala, e ele viu a mesa se levantar, bailar, responder às perguntas. E com 51 anos de idade, ele quis entender que fenômeno era aquele. Primeiro ele acreditou que era fruto da eletricidade, que havia sido descoberta há pouco tempo. Era um fenômeno elétrico que fazia a mesa bailar. Mas a eletricidade não dispõe de inteligência. Como é que poderia responder perguntas? Depois ele acreditou que era fruto do magnetismo. Era um grande estudioso desse fenômeno. Mas o magnetismo é uma energia que todos nós possuímos e podemos transferi-la às pessoas. Mas o fluido magnético não tem inteligência para poder responder. E foi por meio de pesquisas que este professor descobriu que em verdade se tratava dos espíritos, dos homens e mulheres destituídos do corpo físico, os chamados mortos, que queriam retornar. E ele começa então a realizar reuniões sérias, com perguntas inteligentes, para obter respostas inteligentes. Como o fenômeno ocorria em diversas casas, o professor Rivaio ia visitar essas casas,
Participava de reuniões onde as pessoas não se conheciam, fazia as mesmas perguntas para obter respostas similares. O método foi avançando cada vez mais. Utilizou-se da roleta, onde parava a roleta nas letras e ele anotava, um método muito demorado. Utilizou-se da cesta de vime, onde amarrava a pena e a cesta se movia sozinha escrevendo no papel. Era um fenômeno muito interessante, mas que dispendia muita energia dos presentes. Ele observava que quando terminava a reunião, algumas pessoas em específico estavam muito desgastadas e ele quis entender por quê. Então, numa daquelas reuniões em que ele participava, ele resolveu colocar essas pessoas assentadas ao entorno da mesa e as mãos dessas pessoas começaram a tremer. Ele colocou uma pena na mão delas e descobriu a psicografia. Os espíritos podiam escrever por intermédio delas. E pela psicografia, a metodologia era muito mais rápida. As respostas eram mais rápidas escritas. E ele, então, utiliza-se da universalidade do ensino, das respostas recebidas por pessoas diferentes, para ir compilando um livro que seria publicado em 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, onde inaugurava uma nova era para a humanidade, o surgimento da doutrina espírita. Ele, o professor Rivaio, resolveu assumir um pseudônimo. Ele passou a ser conhecido como Allan Kardec. A hombridade deste homem, como era muito conhecido, se ele publicasse o Livro dos Espíritos com o seu nome, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, as pessoas comprariam o livro por causa dele, e não por causa do assunto. Ele queria que as pessoas comprassem o Livro dos Espíritos pela curiosidade, pelo interesse do tema, e não por causa do seu autor. Mesmo porque ele sempre disse que não era o autor do livro, era apenas o codificador dele, já que foram os espíritos quem trouxeram as mensagens. Allan Kardec, como ficaria conhecido, se debruçou então para estudar este fenômeno extraordinário da mediunidade. E no ano de 1861, ele publica a segunda obra, o Livro dos Médiuns, que é o maior tratado que nós possuímos sobre essa temática no movimento espírita e, quiçá, no movimento universal, na literatura universal. Porque o Livro dos Médiuns, ele deu dignidade ao médium. O Livro dos Médiuns nos explica o fenômeno, nos traz respostas, nos dá direcionamentos para o exercício da mediunidade com responsabilidade. Porque a mediunidade, ela está presente em todos os lugares. Não é uma propriedade da doutrina espírita. A doutrina espírita apenas estudou o fenômeno e deu-nos diretrizes. Mas a mediunidade, ela está presente nas diversas religiões, como citamos algumas, e na nossa sociedade atual. Quando nós ligamos a nossa televisão e assistimos cultos protestantes, por diversas vezes vamos ver fenômenos mediúnicos. Quando pessoas mediunizadas ali trazem comunicações, o que eles chamam ser o demônio. Nós espíritas sabemos que o demônio não existe. O demônio é apenas uma palavra para designar os espíritos que ainda estão empedernidos no mal, aqueles ignorantes que enveredam pelos caminhos das viciações. E também vemos muitos pastores sérios que se comunicam em línguas que eles desconhecem, que são as línguas do Espírito Santo, comunicando-se
com os fiéis que se encontram nos cultos. Dentro da Igreja Católica, nós vamos encontrar o movimento carismático, onde, através da imposição de mãos, o chamado passe no movimento espírita, transferem energias, curam pessoas, trazem comunicações do Espírito Santo, aquele que está doente. Nada mais do que um fenômeno mediúnico. A mediunidade surge em crianças, em jovens, em adultos, em pessoas já em idade avançada. A mediunidade surge em pessoas moralizadas e em pessoas não moralizadas, em pessoas espíritas e não espíritas. Porque a mediunidade é uma faculdade da alma que se manifesta na nossa vida no momento propício para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. A benfeitora Maria João de Deus, pela mediunidade de Chico Xavier no livro Cartas de uma Morta, vai nos dizer que mediunidade é oportunidade de trabalho e pode ser comparada a uma harpa melodiosa que, quando não é tocada, enferruja. No dizer de Allan Kardec, todos nós, indistintamente, somos médiuns, mas alguns de nós temos essa potencialidade mais ostensiva. Alguns conseguimos ouvir os espíritos, outros conseguimos enxergá-los, alguns trazemos as suas comunicações por meio da fala, chamada psicofonia, outros pela psicografia, a escrita, pela mediunidade de cura. Mas, invariavelmente, todos nós, a nossa jornada, temos aqueles processos intuitivos, onde recebemos do mais alto aquele envolvimento terno dos benfeitores espirituais que nos auxiliam na nossa jornada evolutiva, como também dos espíritos menos felizes, porque a intuição não vem apenas dos guias espirituais. A intuição também chega dos espíritos que nos acompanham, daqueles infelizes que são ligados a nós pelo passado, pelo presente, pelas nossas escolhas, pensamentos e direcionamentos. A doutrina espírita nos convida ao exercício da mediunidade com Jesus. E para isto, um grande estudioso do nosso movimento espírita, nordestino, da região do Sergipe, que mais tarde mudou-se para Minas Gerais e se tornou conhecido no nosso movimento espírita, porque foi presidente da União Espírita Mineira durante muitos anos, Martins Peralva, já desencarnado, escreveu um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, chamado Estudando a Mediunidade. E ele vai nos dizer neste livro que existem alguns caminhos para que nós possamos exercer a nossa mediunidade com Jesus. Aliás, o espírito Joana d'Arc, no livro dos médiuns, diz que este deve ser o nosso caminho, o mediunato, a mediunidade missionária, com Jesus e com Kardec. E ele traz alguns princípios muito interessantes para a nossa análise na noite de hoje. Ele nos diz, por exemplo, que para o exercício da mediunidade com Jesus é imprescindível que despertemos no nosso coração a bondade. O médium cristão espírita deve ajudar a todas as criaturas dentro das suas possibilidades, encarnados e desencarnados, sejam ricos ou pobres, sejam espíritas ou não, sejam da sua classe social ou não, não fazer acepção de pessoas. O médium precisa estar à predisposição dos espíritos para poder auxiliar a quem lhe bate a porta.
E quando nós falamos de mediunidade com Jesus, não há como nós não nos recordarmos da figura exemplar que foi Francisco Cândido Xavier. Porque esse homem, que viveu 92 anos, exerceu a mediunidade na sua mais pura expressão. A expressão da vida de Chico se traduz em sua bondade. Era um homem singular, que atendia a todos. Chico Xavier travou da intimidade com Juscelino Kubitschek, o presidente do Brasil, à época, que frequentava a sua residência, que lhe telefonava pedindo orientações. Mas também Chico Xavier atendeu no centro espírita a miseráveis, pessoas que sequer soube o nome, mendigos às ruas, que entravam nas filas para beijar-lhe as mãos. E Chico também as beijava. Todos que passavam pelo Chico, que ele beijava as mãos, ele retribuía. E um dia um jornalista, muito perspicaz, notando a postura do Chico, ele já estava bem idoso, com mais de 80 anos, já estava marcado por tantas enfermidades, a dificuldade na locomoção. Então o jornalista lhe perguntou: Chico, você não sabe que nas mãos estão a maior quantidade de bactérias e vírus que a criatura humana apresenta? Sei sim, senhor. Você está tão debilitado, por que continua beijando as mãos das pessoas? E ele disse: eu beijo as mãos porque não posso beijar os pés. Era um homem que realmente buscava compreender a proposta do Evangelho de Jesus. E sempre quando alguém lhe procurava, pedindo-lhe uma orientação, pedindo uma mensagem que viesse do mais alto para ser endereçada ao seu coração, o Chico sorria e dizia: o telefone toca de lá para cá. Mas sempre tinha uma palavra de bom ânimo para poder oferecer. E quando não possuía, silenciava, porque era a expressão da bondade no seu coração. Mas também diz Martins Peralva que a mediunidade com Jesus é exercida quando o médium tem discrição. O médium precisa filtrar a mensagem que traz. A mensagem que vai ser direcionada ao seu consulente. Aquela pessoa que chega buscando uma orientação, uma mensagem, um direcionamento. É preciso ter muito cuidado com aquilo que nós dizemos aos outros. Chico dizia que não podia dizer tudo o que via, porque se dissesse, seria trancafiado em um hospital de psiquiatria. As pessoas já queriam trancá-lo lá, sem dizer tudo, imagine se dissesse. Porque ele tinha o cuidado, a discrição de trazer a cada um aquilo que fosse realmente necessário. E trazendo com bom senso, sabendo dizer a mensagem sem criar na pessoa expectativas, esperanças falsas, mas buscando trazer o alento, o bálsamo para o coração. Ele mais escutava do que falava, porque quando nós escutamos alguém, deixamos o outro lavar a sua alma, e para aquele indivíduo já é um bálsamo. Ter alguém que lhe escute, neste mundo em que nós temos tanta dificuldade de escutar os outros. Porque quando alguém vai nos contar alguma coisa, e aquela pessoa está repetindo a sua história, nós dizemos: você já contou ontem, vai contar de novo? Encurte logo esse assunto, isso aí eu já sei. Mude para o próximo.
a falta de paciência, de dar ouvidos a quem necessita ser escutado. E ao escutar a história do outro, o médium deve ter a discrição do silêncio. Não é sair espalhando o que escutou, o que o outro lhe confidenciou. A doutrina espírita não tem confissões, mas aquele momento da troca, aquele momento do compartilhamento, e especialmente quando o indivíduo abre o seu coração para lhe falar das suas dores, necessita ser respeitado e sigiloso aquele encontro, para que a notícia ela não se espalhe de boca a ouvido. E naturalmente que ao lado da discrição deve haver o discernimento, que é alcançado por meio do estudo, do conhecimento que o médium adquire a partir das suas movimentações, das suas experiências diárias, no esforço constante, porque a vivência, ela nos ensina a hora de falar e a hora de calar. E o quinto e último item para a mediunidade com Jesus, a perseverança. O médium precisa seguir adiante, não se deixar envolver pelo desânimo, não entregar o exercício da sua mediunidade nas mãos das pessoas, o que elas acreditam a nosso respeito, mas ter a confiança em si mesmo e servir a Jesus com sublimado amor. Mas a mediunidade com Jesus, ela realmente se expressa pela prática, porque as teorias, elas são trazidas por meio dos livros, e a prática é a vivência de cada um de nós. Divaldo Franco encontrava-se em uma capital do nosso país, cujo nome ele não narra por motivos óbvios, já que as pessoas ainda estão encarnadas. E ao final da palestra, numa fila grande, ele percebeu um casal que se aproximava. Os dois estavam abraçados e choravam muito. Quando eles chegaram próximo à mesa, a senhora respirou profundamente e lhe disse: Divaldo, você poderia escutar a nossa história? Ele percebeu que se tratava de algo muito grave, então levantou-se e disse: perfeitamente. Ela então enxugou as suas lágrimas e ao lado do homem que estava ali acompanhando, ela contou: eu e meu marido morávamos numa cidade do interior deste estado. Somos uma família de posses. O meu marido trabalha em uma multinacional. Na época ele viajava bastante e a nossa família ficava muito sozinha. Nós somos pais de 3 filhos, 2 homens e uma menina, que na época destes acontecimentos tinha 5 anos de idade. Ela era chamada carinhosamente por todos nós de Bebete. Bebete era a flor dos nossos dias. O pai com puro encantamento com a filha. Ela chorava muito porque o pai nunca encontrava-se em casa. E um dia ele me disse: meu bem, o que você acha de nós mudarmos para a capital? Porque na capital a vida fica mais tranquila. Embora viajando, ficarei mais presente com a nossa família. E onde a minha família estivesse feliz, eu também estaria. Mudamos para a capital. Meu marido comprou uma mansão maravilhosa para o aconchego dos nossos filhos. E a vida ia muito bem. Até que numa noite ele chegou e me chamou para conversar sério. Quando um dos cônjuges diz ao outro que a conversa é séria, já sabe, boa coisa não é. Nós nos assentamos no quarto, só nós dois, e ele me disse: você vai achar muito estranho o que eu vou lhe propor, mas fique bem tranquila. Você sabe o quanto eu lhe amo, mas estou sendo assediado por uma outra mulher. Já não suporto mais. Eu quero lhe pedir
para viver essa aventura. Eu sei que é passageira, é uma aventura fugaz. Você me permitiria viver essa aventura? Já tive até uma ideia. Fico durante a semana com a nossa família e nos finais de semana fico com ela. O que você acha? Eu não pude supor que o meu marido estava fazendo uma proposta como essa. Então eu olhei para ele e disse: faça o que você quiser. Mas você vai me aceitar aqui em casa? A minha casa também é a sua. Mas a partir de hoje, o nosso relacionamento está findo. Você já não é mais o meu marido. Vá viver a sua aventura. E ele foi. Durante a semana ficava conosco. Finais de semana ia ficar com a mulher que ele tinha escolhido, a sua amante. Nós nos separamos de quarto, mas ele sempre presente em casa nos dias de semana. Depois ele disse para mim: agora eu quero fazer o contrário. Ficar os dias de semana com ela e os finais de semana com vocês. O que você acha? Faça o que você quiser. E quando ele começou a ficar os dias de semana com ela, para vir os finais de semana, para ficar conosco, mais de 15 dias sem aparecer. No dia que ele foi, Bebete, chorando, pulou no pescoço do pai, disse: papai, mas o senhor não vem mais para casa. E ele disse: eu trabalho muito, minha filha, não tenho tempo. Ele se assentou no sofá chorando, muito emocionado, e a filha passando as mãos no rosto dele, quando o meu ex-marido disse a ela: Bebete, se algum dia você souber que o papai fez alguma coisa de muito errado, você seria capaz de me perdoar? Ela, nossa filha, levantou-se do colo dele e pôs a mão na cintura e disse: eu perdoo se o Senhor voltar para casa. Ele levantou-se do sofá, saiu sem se despedir, abriu a porta e se foi. Naquele mesmo dia, pela madrugada, eu acordei com um barulho estranho à porta. Corri para ver o que era. Quando olhei, era ele, com as malas, todas elas, e disse: você me aceita de volta? Terminei o relacionamento. Você é o pai dos nossos filhos. Conforme te disse, a minha casa é também a sua. Volte como pai dos nossos filhos, não como meu marido. E ele voltou. Voltou para casa. Agora estava mais presente. Vinha em horários que não estava acostumado a vir, na hora do trabalho. Vinha almoçar conosco, vinha a hora do café. E aos poucos, ele foi me provando que havia mudado a sua vida. Eu sempre o amei. E ele me conquistou de novo. Formamos uma família. Estávamos tomando café na cozinha. Era uma sexta-feira, quando a nossa secretária chegou correndo, gritando desesperada: patroa, patroa, a Bebete não está na escola. Mas como não está na escola, fui buscá-la e o porteiro disse que alguém a pegou antes. Mas como? Nós temos a autorização que você busque, ou nós que somos os pais. Não sei, patroa. Diz a diretora da escola que tem um bilhete assinado pelo patrão. Nós corremos para a escola. Entramos na sala da diretoria. E a diretora da escola abriu a gaveta, pegou um pedaço de papel e ali estava a assinatura do meu marido, autorizando alguém pegar Bebete. O desespero invadiu o nosso coração. Procuramos a polícia, fomos à televisão e dissemos: devolvam a nossa Bebete. Nós pagaremos quanto for para ter a nossa filha de volta. O senhor não sabe o que é o sofrimento de uma mãe. Eu ficava sentada ao lado do telefone, esperando ele tocar. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, nenhum telefonema. No 5º dia, eu tive o princípio de infarto. Fui levada para o hospital.
Precisei ficar em observação. E foi no hospital, no 6º dia, que meu marido recebeu uma ligação da polícia. O delegado dizia que ele precisava ir ao IML, ao Instituto Médico Legal. Eles não podiam afirmar nada, mas precisava da presença de um de nós para a averiguação do corpo. Eles haviam encontrado em um matagal, onde crianças brincavam, um saco de lixo com uma criança morta a machadadas. Ele precisava ir para reconhecer o corpo. Quando ele me disse, eu falei ao meu marido, eu não irei. Se você quiser ir, que vá. Ele foi. Quando chegou a IML e adentrou a sala fria, e a gaveta se abriu, era a nossa filha. Era a Bebete. E a nuvem escura caiu sobre a nossa casa. Quem teria cometido um crime sórdido como aquele? Nosso coração ficou destroçado. Os jornais de todo o país falavam a respeito do acontecimento. Nossa Bebete foi sepultada. A polícia começou a investigar o caso. Contratamos um investigador particular para ajudar. E quando ele soube que o meu marido tinha tido uma amante, ele foi procurá-la. Foi com a polícia. Quando chegou à porta do apartamento e ela abriu sorrindo. E ela disse, fui eu quem matei. E mataria de novo. Porque eu não matei uma criança de 5 anos. Eu matei a mulher que roubou o homem que eu amava. Ela foi presa imediatamente. Era uma psicopata. Todos os jornais falavam a respeito daquela mulher, mas eu não quis saber quem era. Proibi o meu marido de me contar. Proibi os meus filhos de ligarem à televisão ou comprarem jornais. E eu queria morrer. Era isso que eu desejava. Ao meu marido, é claro, eu culpei. Se não fosse a sua aventura, a nossa Bebete estaria viva. E o senhor pode imaginar como foi a dor e o sofrimento em nosso lar. O padre veio nos visitar, nós éramos católicos, e ele disse, minha filha, Deus quis que fosse assim. Eu expulsei o padre da minha casa. Esse não é o Deus que eu acredito. Deus que mata minha filha a machadadas por causa da aventura do meu marido. E o senhor diz que Deus quis que fosse assim? O pastor veio com o mesmo discurso e eu expulsei de casa. Até que dias depois, alguns meses, eu recebi a visita de uma amiga que há muito tempo eu não via. Ela era espírita, veio me visitar e foi uma visita diferente. Porque todos que vinham eram curiosos, queriam saber quem matou, que horas foi, como foi, tinha que contar a história várias vezes, sofrer a mesma coisa. Mas ela não. Ela veio me dar esperanças. Ela conversou de outras coisas, me tirou da cama, me fez sorrir. Tomamos café juntas. E ela disse, já ouviu falar de Chico Xavier? Eu tinha escutado qualquer coisa a respeito dele, mas não sabia exatamente quem era. Peça ao seu marido para levá-la até ele, porque ele pode trazer a sua filha de volta. Ele trouxe o meu filho. O meu filho morreu num acidente de carro. E Chico Xavier trouxe a mensagem para mim. Uma esperança brotou dentro do meu coração. Fomos a Uberaba. Quando lá chegamos, aquela fila imensa do lado de fora. Na época eram distribuídas 50 fichas para as primeiras pessoas. Quando chegou a nossa vez, as fichas já haviam sido distribuídas. Eu faltei a ajoelhar-me nos pés daquele rapaz, pedindo uma ficha. O meu caso era muito grave. E ele disse, mas todos que estão aqui querem fichas. Como é que eu vou saber quem é o mais grave? Por que a senhora não fica participando conosco do encontro? Eu resolvi ficar, já estava ali mesmo. O salão estava superlotado, pessoas em pé nas janelas. Quando chegou aquele homem franzino, boina na cabeça, cabeça baixa, eu senti algo que não tinha sentido.
Ele assentou-se numa cadeira. Eu estava ali de pé, procurando um lugar para me assentar. Quando alguém me ofereceu um lugar, eu assentei-me. Quando eu olhei para a mulher que estava do meu lado, ela brincava nas suas mãos com uma ficha. Eu disse para ela: eu sou uma mulher muito rica, posso comprar a sua ficha? E ela me disse: mas a senhora acha que meu filho tem preço? O meu filho de 16 anos morreu num acidente automobilístico. Pois a senhora que é feliz, porque a minha filha de 5 anos morreu a machadadas. A senhora assustou-se, pegou a ficha dela, colocou nas minhas mãos e me disse: a sua dor é maior que a minha, pode ficar com a minha ficha. Eu agora tinha ficha. Fui até Chico Xavier quando o meu número foi chamado. Era para ter um contato com os parentes. Quando ele me olhou, sem que eu dissesse nada, ele me falou: Bebete está aqui conosco. Quem sabe ela não escreve para você. Eu fiquei ali assentado e aquela foi a maior madrugada da minha vida. Porque as mãos de Chico corriam no papel. 3 horas da manhã ele começou a ler. Primeira, segunda, terceira, quarta mensagem. A quarta mensagem vinha para a senhora que tinha me dado a ficha dela. E o filho dela dizia na mensagem: mamãe, porque a senhora deu a sua ficha a uma mãe que sofria mais do que a senhora, eu venho para lhe escrever. Porque se a senhora não tivesse dado, eu não escreveria. Aquela senhora se levantou, pegou aquele calhamaço de papel, abraçou como se estivesse abraçando o seu filho, e eu percebi que não precisava mais de mensagem, porque a mensagem daquela mãe havia me reconfortado o coração. Mas a quinta mensagem era minha, endereçada a mim e ao meu marido. Nós não tínhamos dado nome. Nós nos levantamos e aqui está, irmão Divaldo, disse a senhora. Ela abriu a bolsa, tirou aquele calhamaço de papel amassado pelo tempo, entregou a Divaldo e lhe disse: aqui está a mensagem que o Chico escreveu. Divaldo estava emocionado, pegou a mensagem que dizia mais ou menos o seguinte: mamãe e papai, vocês acham que eu sofri? Eu não sofri. Eu vou contar como tudo aconteceu. Naquele dia, um carro azul parou na porta da escola. Uma mulher muito bonita saiu e do portão gritou: Bebete, Bebete, o papai pediu que te buscasse. Eu vim correndo, ela entregou um pedaço de papel para o porteiro, nós fomos para o carro. Ela me colocou no banco de trás, o cinto de segurança, e antes de ligar o carro, ela me perguntou: você gosta de chocolate, Bebete? Adoro. E você quer um? Eu quero. Comi o chocolate e dormi. Ela começa a descrever a morte. Dormi um sono profundo. E quando eu acordei, estava numa sala clara, uma luz acesa em cima de mim e ao meu lado estava a vovó. Eu disse: vovó, a senhora aqui? Mas a senhora já morreu. Ninguém morre, Bebete. Você também agora se encontra no mundo espiritual. Eu chorei muito, saudades de papai e mamãe. Não sei quanto tempo passou. E um dia a vovó disse assim: quer ir visitar o papai e a mamãe? Eu fiquei tão feliz. Fomos à nossa casa. Quando lá cheguei, achei super legal. Porque eu via todo mundo e ninguém me via. Estava invisível. Fui andando pelos corredores. Quando eu cheguei no nosso quarto, lá estava a minha cama do jeito que eu havia deixado. Papai estava debruçado na escrivaninha com uma machadinha dentro da gaveta e a mamãe deitada na minha cama. A mamãe queria morrer e o papai pensava: eu vou cortar as mãos daquela mulher para que ela pague o que fez com a nossa filha. Ah, papai, o senhor se lembra daquele dia? Bebete, se algum dia você souber alguma coisa que o papai fez de errado, será capaz de me perdoar? Pois mamãe e papai, essa senhora não sabe o que fez. Ela está doente. Perdoem-na. É o elo que nos liga ainda. Perdoem-na.
para que nós sejamos felizes. Assinado Elizabeth. Embaixo, Bebete. Quando Divaldo acabou de ler, as lágrimas desciam, ele olhou para aquela senhora que chorava convulsivamente, então ele disse: Bebete está aqui conosco. Está dizendo que a senhora está emocionada, porque se ela estivesse viva, hoje seria o aniversário dela. A senhora assustou-se e ela quer um presente. Presente que presente. Os anos se dobraram e a senhora e o seu marido ainda odeiam. Esse é o elo que ainda liga vocês. Perdoe a mulher que fez isso. Perdoar jamais, disse aquela mulher a Divaldo. Se eu souber o encontrar com essa mulher, sou capaz de matá-la. E virando as costas, ela sumiu no meio da multidão. Os anos passaram. 2 anos depois, Divaldo estava em Salvador, na Mansão do Caminho, instituição que fundou, quando recebeu um telefonema. A secretária disse: é a mãe de Bebete que quer lhe falar. Ele foi ao telefone, era uma segunda-feira, e do outro lado a voz entrecortada pela emoção. Eu estou te ligando, Divaldo, para te dizer que ontem, domingo, eu fui à penitenciária. Eu fui visitar a mulher que matou a nossa filha. Pensei muito no que Bebete me pediu. E com auxílio de advogados, recebi o consentimento para visitá-la. O senhor não sabe como foi difícil. Pelas ruas da cidade, eu me lembrava do dia que a nossa Bebete foi encontrada, do seu sepultamento, da nossa dor. Ao chegar na porta da penitenciária, andando por aqueles corredores frios, eles me levaram a uma sala vazia onde ela se encontrava. Peguei na maçaneta fria, abri, era uma sala longa, lá estava a mesa comprida, ela sentada na ponta. E quando eu entrei e fui chegando perto dela, fui tomada de pavor. Era uma amiga que frequentava a minha casa. Era uma amiga que eu dizia a ela que o meu marido me traía, e ela dizia: vai passar, você vai ver, tudo passa. Quando eu olhei, comecei a chorar. Ela também ficou assustada, não sabia que eu iria. Eu abri a minha bolsa e ela gritou: pelo amor de Deus, não me mate. Eu disse: eu vim aqui para trazer a mensagem da vida e não da morte. Tirei para ela o Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu sou espírita, e dentro do Evangelho a mensagem da minha Bebete, para que servisse de consolo para ela como serviu para mim. Abracei, a perdoei, e estou ligando para o Senhor para lhe agradecer. Você seria capaz de amar e perdoar assim? A mediunidade com Jesus é essa mediunidade abençoada, que nos traz os direcionamentos seguros para a nossa iluminação. Queríamos agradecer o carinho, a presença de todos vocês. É sempre uma alegria renovada retornar ao Centro Espírita Jesus de Nazaré para estes momentos de reflexões. E antes de nós finalizarmos o nosso encontro, voltando a palavra ao nosso dirigente da noite, rapidamente, tomando mais alguns minutinhos da atenção de vocês, carinhosamente, o Centro Espírita Jesus de Nazaré sempre nos permite falar um pouquinho acerca do nosso trabalho. Nós fazemos parte de uma ONG que se chama Fraternidade Sem Fronteiras. É uma instituição que realiza já há 15 anos, completa neste 2024, um trabalho assistencial, tanto no Brasil quanto na África. Hoje nós atendemos a 34 mil pessoas em diversos países da África e também aqui no Brasil. E tudo isso só é possível com o apoio de muitos corações, de muitas pessoas que entenderam que a caridade não tem fronteiras, que onde houver necessidade,
nós devemos estender a nossa mão segundo o nosso coração. Aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco da Fraternidade Sem Fronteiras, podem pegar conosco o folder ao final do nosso encontro, apadrinhar aqueles que quiserem. Trouxemos a maquineta de cartão de crédito, você pode passar 12 vezes sem juros e auxiliar com R$ 50 mensais para que possa, sim, contribuir a fim de levarmos a educação, levarmos a saúde, levarmos também para as crianças a dignidade. Unidos podemos fazer muito mais. Nós temos muitos padrinhos famosos, como DJ Alok, Reinaldo Gianecchini, também a Xuxa, o Padre Fábio de Mello. Alguns deles, inclusive, já visitaram o nosso projeto. Mas a nossa contribuição, a nossa parcela também é muito importante. Temos alguns livros publicados, 36 livros para crianças e também para adultos. Eles estão expostos ali na saída. Toda a renda do nosso trabalho é revertida para instituições de caridade. Alguns deles têm a sua renda para a ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Um dos livros é o Fala Sério, um livro de perguntas e respostas, 123 perguntas em torno do sexo, onde nós buscamos responder pautados na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus e na ciência. E temos 2 relançamentos, um deles Provérbios de Luz, que é um livro que fala sobre os ditados populares, onde nós vamos analisando, sob a luz da espiritualidade, essas frases que trazem tanta sabedoria, e o livro Casos e Causos, com diversas histórias pelo espírito Humberto de Campos. A nossa gratidão. Na recepção, nós estaremos à disposição de todos vocês. Uma boa noite para todos nós e até uma breve oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado.